Boa noite. Muito feliz em estar com vocês aqui em mais um dia de evento. Meu nome é Ana Gabriela, eu estou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, membro do Centro Acadêmico de Psicologia, atualmente representado pela Chapa. É com muita alegria, mais uma vez, as boas-vindas a todos vocês, estudantes, professores, membros internos e externos da comunidade da UFSJ, das mais diversas áreas. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos intérpretes, a Daiane e ao Pedro, que estão com a gente aqui hoje, e também ao Luciano e ao Antônio do CETEC, da UFSJ, por auxiliarem a gente durante esses dias de preparação para o evento. Eu vou deixar, como da última vez, alguns. Daqui a pouco nós vamos passar ao lado da tela de vocês, no chat do YouTube, o link para confirmação de presença, para que posteriormente o centro acadêmico possa enviar a certificação de participação do evento. Se tenham alguma pergunta que queiram colocar para a nossa convidada, elas também podem ser encaminhadas pelo chat ao lado. Por fim, hoje nós vamos receber a professora Beatriz de Paula Souza. Ela é psicóloga, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, de Psicologia da cidade de São Paulo, onde ela coordena o serviço de orientação a queixas do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, organizadora das coletâneas Orientação a Queixa Escolar, Medicalização de Crianças e Adolescentes, além de diversas outras publicações na interface da psicologia com a educação. É uma das fundadoras do Grupo Interinstitucional Queixa Escolar e do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, associada à Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. É um prazer ter você aqui hoje, Beatriz. Muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra agora para a mediadora do evento, a professora de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, Alessandra Pimentel, mestre em Psicologia da Educação pela PUC, São Paulo, e doutora em Educação pela USP. Ela participa do programa que dá sustentação à Brinquedoteca da UFSJ e é membro do Centro de Respeito e suas aprendizagens. Eu deixo um imenso agradecimento mais uma vez em meu nome, em nome do Centro Acadêmico, e desejo a todos um ótimo evento. Bom, acho que a palavra agora está comigo. Beatriz, é um imenso prazer estar com você aqui hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação, se você me permite, para fazer um link até com a proposta que a professora Adriana Machado nos apresentava semana passada e que tem a ver, então, com o grosso do nosso evento, que sumariamente pode-se dizer, né, um evento que nos diz sobre o que a psicologia escolar pode nos ofertar. Então, começo com essa ideia desse desafio, né, em que a psicologia escolar tem que responder a essa questão. Lá atrás, a professora Adriana nos colocou a ideia de que, dentro de um arcabouço teórico-metodológico, é possível nós pensarmos sobre as questões do porvir da psicologia, o que ela pode responder dentro desse momento imediato que a gente vive, da pandemia, para o porvir. Como que a escrita endereçada, por exemplo, poderia ser, na verdade, um instrumento interessante para a gente pensar o que nós damos conta hoje e o que a gente pode dar conta amanhã. Mas eu acho legal essa ideia, porque assim, eu tenho que confessar para você uma situação que, enquanto a gente conversava, enquanto a gente tricotava sobre este momento dos nossos eventos, eu tentei
te dissuadir de todas as formas possíveis para falar de pandemia. E aí eu tenho que confessar que, para mim, era muito difícil nós tratarmos dessa coisa de pandemia nos dias de hoje, sem tentar enxergar o porvir. E aí eu fui ver que questões estavam por trás disso. Por que eu estava me questionando tanto? Por que eu estava me impedindo tanto de falar de pandemia, que é o assunto da hora, que é o assunto que todo mundo fala, e eu me recusando justamente a falar de pandemia. Aqui, na nossa conversa. Nessa conversa quase que íntima entre você, eu e a Adriana, tá? Bom, eu não tive outra situação, outra resolução, a não ser averiguar o que é que estava ali, lá no fundo do meu questionamento. Do meu questionamento enquanto pessoa, pesquisadora, professora. Por que eu me recusava tanto a colocar a pandemia em xeque, né? E com isso eu vinha a ter que descobrir que eu precisava requerer, né, aquele clichê básico de que somos todos anões em ombros de gigantes. E lá fui eu atrás dos meus gigantes para tentar resolver este meu limite. Por que eu me recusava tanto a tratar hoje, na nossa conversa, sobre a pandemia? A gente fala de pandemia o dia inteiro. A gente convive com a pandemia, ela está na pele da gente, está colada na gente. Por que eu me recusava? Né? Lá fui eu, então, aos ombros dos gigantes e confesso para você que eu fui atrás de uma pessoa que lá não é muito referência dentro da psicologia, nada referência à psicologia. Pelo contrário, um cara muito longe disso. Mas que não é a primeira vez que me ajuda a enxergar duas ideias importantes. Quando a gente está dentro de um desafio, nós vivemos um desafio enorme, como é que a gente lida com esse desafio, considerando dois grandes polos, o esforço e a criatividade. E o meu gigante, que virou, de certa forma, né, uma referência para a gente falar de heróis nacionais, e aí eu tenho que me reportar à ideia de que hoje em dia a gente fala muito pouco de heróis nacionais, muito pouco de heróis, né? Eu fui atrás de uma pessoa que me traz essa possibilidade, em que, na mesma frase, eu consigo encontrar esforço e criatividade. Esforço para eu ser criativa, que eu acho que tem muito a ver com o tema que você vai provocar a gente hoje. Esforço de ser criativa. Eu menciono aqui um herói nacional que tem toda uma questão mercadológica, marqueteira por trás, mas também tem questões do ponto de vista das nossas possibilidades hoje em dia, que é o Ayrton Senna. Para mim, lá atrás, na minha juventude, Ayrton Senna conseguia me traçar uma ponte entre esforço e criatividade, entre a ideia de que no meu esforço eu consigo superar os obstáculos de hoje, no caso, pandemia, para ser criativa. E aí eu cito para você apenas uma ideia da biografia desse cara, que eu acho bacana, de como que ele achava muito, muito difícil superar o medo das pistas com chuva.
Ele foi lá atrás, na história dele lá no CAT, para explicar assim, olha, cada vez que eu me via diante de uma situação com chuva, eu ficava com medo. Até o ponto em que eu falei assim, peraí, eu vou enfrentar isso. E qualquer momento de chuva se tornou um belíssimo desafio para ele ir lá nas pistas, lá no kart, lá longe, para falar assim, eu vou vencer. Hoje, Nossa, eu não aparenta estou uma situação... ouvindo. Ah, que pena. Eu estou comentando para a professora Cortou o som. Beatriz. Bom, não sei, pode ser só para mim. Pode ser que Pode esteja ter assim só para travado mim. para a professora Beatriz. E também para o nosso intérprete. Ver se atualizou. Obrigada, Bia. Obrigada por você ter alertado a gente. Não sei se voltou. Espero que sim. Voltou? Eu tentava comunicar para vocês aqui. Os nossos participantes estão dizendo que estão conseguindo ouvir. Letícia, Juliana, Coisas técnicas Marister. aí. Ou sei lá, vai ver que é problema do meu equipamento, né? Estão conseguindo Quando ouvir for a para eu começar a gente. fazer, falar, Deixa eu você me só dá esse retomar, sinal, então, porque para realmente finalizar, eu para não estou passar a ouvindo bola para a mais. professora Beatriz. Cortou o som, acabou o som para Eu, mim. eu considerava essas situações que o Ayrton Senna enfrentou como os grandes desafios, trouxe para mim fortalecer e para dizer, peraí, eu vou enfrentar essa história. Eu vou enfrentar a história e dizer, olha, estamos para além da pandemia. E jogando a peteca agora para a professora Beatriz, quase agora para a professora Beatriz, o seguinte, estamos agora no momento em que todos nós precisamos repensar as nossas práticas para lidar com um esforço criativo, não sei de que tamanho talvez seja esse esforço criativo, para nós conseguirmos dar resposta às condições, situações que a gente vive hoje. Jogando a peteca para a Beatriz agora é o seguinte. Eu gostaria muitíssimo que todos nós, eu e vocês que estão participando aqui no chat, pudéssemos contribuir com essa ideia, com essa questão do jogo acerca do que é o porvir. Não só agora na pandemia. Não o que fazer agora na pandemia. Sobre toda essa coisa do emparedamento que a Bia vai trazer para a gente. Mas sobre o logo ali, em que a gente não pode ser pego de surpresa, de novo, acerca do que é para ser feito, do desemparedar as nossas existências. Então, sem demorar-me muito aqui, acredito que a professora Beatriz conseguiu entrar em contato novamente com a gente. A ideia é que durante a exposição da professora Beatriz, ela vai agora apresentar para a gente ideias centrais do trabalho que ela tem executado. Logo na sequência, eu abro para vocês a possibilidade de que vocês participem com a gente de ideias, propostas, questionamentos, ou seja, posso se beneficiar deste momento importantíssimo de contato com essa professora queridíssima e extremamente acessível para a gente poder discutir N coisas acerca do trabalho que a gente tem executado na psicologia escolar. Bia, agora eu jogo a palavra para você. Tudo bem?
Alessandra, você me desculpa, eu perdi um pedaço da tua fala. Eu vou me apoiar nas coisas até onde eu escutei, tá? Para puxar uma linha aí, né? Sabe que você estava falando, Alessandra, de como é que era você percebia que era uma dificuldade para você falar de pandemia, e eu estou me lembrando. Quero contar uma coisa para vocês. Muita coisa que eu vou trazer hoje, gente, é, já é fruto de uma pesquisa que não está nem na metade ainda, tá? Chamada Educação, Infâncias e Natureza, e que vivências de escolarização durante e após a pandemia de Covid-19 podem trazer subsídios para políticas públicas educacionais. É uma pesquisa que está sendo feita por uma parceria do LIEP, que é o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, lá do Instituto de Psicologia da USP, ao qual o Serviço de Orientação à Queixa Escolar, que eu coordeno, é vinculado, e está sendo financiada pelo Instituto Alano, que tem um programa chamado Criança e Natureza, com quem a gente já vem trabalhando há muito tempo. E aí, dessa vez, eles resolveram bancar uma pesquisa e está sendo incrível, gente. Assim, espero poder trazer muita informação nova que a gente tem, pelo menos nova para mim, que a gente tem se deparado e acho bastante promissora e esperançosa, né? Então, Alessandra, você estava falando dessa dificuldade de falar de pandemia. Você sabe que é uma coisa que tem me chamado a atenção, muitas vezes, conversando com as pessoas, como é que as pessoas estão muito mais a fim de falar do passado, né? E chega na hora de falar de pandemia, ai, parece que, assim, que é a última coisa que dá para falar. Só depois parece que se alimentou de falar do passado, das coisas boas e bacanas que estavam acontecendo no passado, que conseguem entrar no assunto pandemia. E vamos pensar, gente, é completamente compreensível, né? Vamos pensar que a gente está passando uma tragédia, uma situação horrenda, que carrega um sofrimento absurdo, que deixa a gente desorientado, que deixa a gente desorganizado, que a gente não sabe o que vai ser, nós não sabemos quem nós vamos ser, nós não sabemos que mundo vai haver. Tanta coisa que a gente estava fazendo, ou relações pessoais que a gente tinha, né, até amorosas, né, foram cortadas, às vezes cortadas pela morte, às vezes cortadas porque tudo mudou tanto, né? Assim, quantos casamentos desfeitos, né? Quantas situações de violência doméstica explodiram na pandemia. A gente está passando um horror, gente, e que a gente não tem nem precedente, né? Nem antecedente, assim, da geração passada, para a gente se ancorar, para poder se movimentar numa situação dessa. Eu queria abrir a minha fala com duas estrofes do Patativa do Assaré, que me tocaram muito, né? Porque é uma situação em que a arte tem sido fundamental, né? Para a gente se identificar, para a gente encontrar expressa os nossos sentimentos. Eu gostei muito disso aqui. Vamos ver se eu consigo que faça para vocês o bem que fez para mim, porque eu falei assim, eu me reconheci, né? Então, chama-se Dor Gravada. É um fragmento, né, que eu vou ler. Gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu repente, mas gravador, tu não gravas.
a dor que o meu peito sente. Gravador, tu és feliz, e, ai de mim, o que será? Bem pode ter desgravado o que na tua fita está. E a dor do meu coração jamais se desgravará. Então, assim, gente, nós estamos passando uma situação de muita dor. Não é à toa que é difícil falar disso, né? A gente tem hora que é só a hora que a gente se fortalece um pouco que a gente consegue deixar essa dor vir, né? A gente tem que ficar se defendendo dela. Bom, aí, gente, é o seguinte, essa dor traz um risco muito grande, que é a idealização do passado. Eu acho que você falou também, Alessandra, na parte que eu escutei, de alguma coisa que eu acho que dá um eixo na minha fala também, que é o eixo temporal. Eu vou passar por passado, presente e futuro. Acho que eu falei agora de alguma coisa presente, né? E é um presente que nos joga para o passado, uma saudade do passado, porque a gente tinha um passado com tanta coisa que a gente tem saudade, 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 né? E tem um risco muito sério essa saudade, gente, que é o risco da idealização do que a gente tinha. Não vamos idealizar, tá certo? Não vamos idealizar. Era tudo uma maravilha? Não era, não. Não era, não. Né? E aí eu vou entrar no que é o tema que eu estou querendo trazer para vocês. Bom, o serviço de orientação escolar, só para vocês saberem do chão de onde eu vou partir, é um serviço de atendimento psicológico a pessoas de idades várias, né? A maioria das pessoas que a gente atende são crianças e adolescentes, mas vinha aparecendo adultos também, com dificuldades e sofrimentos na sua vida escolar. Bom, aí o que a gente começou a reparar? Na abordagem que a gente tem uma abordagem que parte de uma visão da integralidade, né? Então, tanto de que a queixa escolar ela está inserida, ela emerge de uma rede de relações, né? Que a gente precisa estar tendo isso em vista o tempo todo, inclusive na intervenção, né? Na investigação e na intervenção. Então, não adianta ficar olhando só a pessoa de quem há uma queixa, né? Tem que olhar todo o entorno, tem que olhar, né? A escola, a classe, o professor, o esquema de aula, né? O que está sendo dado, tem que olhar como é que é o ambiente dessa escola, tem que olhar a família, tem que estar de olho em tudo, gente. Tanto na horizontal, né, no momento, quanto na vertical, né? Quer dizer, teve um processo para essa pessoa chegar para a gente e haver um pedido de ajuda para a gente, né? Então, é no horizontal e no vertical. Bom, mas isso é orientação escolar. Bom, quem tiver interessado em aprofundar, a gente fez um site, um portal, que é o Portal da Orientação Escolar. Se inscreverem Portal da Orientação Escolar num programa de busca, você sai no site que a gente procurou pôr tudo que a gente construiu em mais de 20 anos lá.
Então, tem bastante coisa, não vou me alongar, mas uma questão que começou a chamar a atenção, dentro dessa visão de integralidade, gente, a gente precisa entender como é que é a rotina daquela pessoa, né? O que ela faz rotineiramente, sábado, domingo, durante a semana, de manhã, de tarde, de noite. E começamos a perceber que eles tinham uma rotina muito confinada, muito confinada. Tenho que localizar que eu estou falando da cidade de São Paulo, mas, pelo que eu andei conversando em outros lugares também, do tempo que eu fazia palestra presencial, né? Em diferentes graus, é um fenômeno que está presente em quase tudo quanto é lugar, pelo menos que eu fui. Aí a gente resolveu quantificar, dimensionar, fizemos um levantamentozinho estatístico a respeito do grau de confinamento das crianças, dos nossos atendidos, durante um ano. Eu vou pedir o slide número 4. Dá para passar, porque nós fizemos vários gráficos, né? Mas eu queria passar um em especial para vocês, que é esse slide que fala da frequência de atividades em espaços abertos fora da escola. Parque, praça, quintal, né? Espaços abertos e, de preferência, verdes, né? Bom, eu vou considerar um total de 22, porque tem 4 que a gente não teve a resposta, né? Vocês podem ver aí no gráfico, gente, que assim, é um levantamento inicial, né? Precisaria uma pesquisa bem mais extensa, com um número muito maior. Que iam para lugares assim, que tinham oportunidade de estar em espaços assim, mais de uma vez por semana. Uma vez por semana não é nada, né, gente? Para uma criança. Olha, menos de um terço, pelas nossas contas, assim, nesse levantamento pequeno, 32%. Que jamais iam, que nunca iam, gente, isso é gravíssimo, eu estou falando de dados anteriores à pandemia, anteriores. Nunca estavam em espaços abertos, fora da escola, 27%. É mais do que uma em cada 4 crianças e adolescentes, porque o que a gente atendeu naquele ano foram crianças e adolescentes. É muita coisa, gente. Quase 70% não chegavam, iam no máximo uma vez por semana para espaços assim, né? E, bom, quem já esteve aqui em São Paulo, e eu acho que isso acontece em todas as grandes metrópoles e acontece em outros graus em outras cidades também, realmente, assim, a gente não vê criança na rua, não vê. Quando vê, a criança está contida, né? Tem um adulto segurando firme na mão, porque a gente tem uma cidade que as ruas são absolutamente hostis para crianças e adolescentes, né? E esses dados são corroborados. Agora eu vou pedir o slide 5, por um estudo que eu encontrei, o próximo slide, né? Que levantou que em 1973, 75% das crianças brincavam na rua. 73. 2006, 15% só, né? E em 2006, as crianças urbanas passavam 90% do seu tempo em lugares fechados. Gente, vamos pensar que tem alguma coisa errada?
né? Bom, aí a gente começou, inclusive, a fazer atendimentos ao ar livre, né? E pensar o lugar da escola, e nos atendimentos, uma coisa que ficou claro para a gente foi o quanto essas crianças estavam sedentas de estar ao ar livre, de poder correr, de poder pular, de poder se movimentar, de poder constituir o corpo, né? É... Bom, e aí elas floresciam, gente. As crianças não são todas iguais, mas assim, na maior parte das vezes, a gente via que essa necessidade era enorme das crianças que a gente estava atendendo. Então, a gente teve que repensar os atendimentos para não aprofundar esse sofrimento. E começamos também a repensar não só, né, a cidade, o espaço urbano, e ver a necessidade de repensar e reconfigurar esse espaço urbano, quanto repensar a escola também. Passa o próximo slide, por favor. Gente, olha o que são desenhos super frequentes. Experimentem pedir para as crianças desenharem sua classe no tempo que era aula presencial. Isso são desenhos super comuns. Eu peguei os mais típicos. Eu apliquei isso em 4 classes de terceiro ano. Vocês estão vendo criança aí? No máximo que tem são cabecinhas presas, né? E aí tem já estava, né? Uma onda de diagnósticos de hiperatividade, de déficit de atenção, né? A gente sabe que tem muita coisa por trás dessa onda diagnóstica, né? Muitas questões da vida escolar que estão medicalizadas, né? Porque as dificuldades que emergem, né? De questões que são oriundas da necessidade de maior investimento na educação, de se rever, né? Modos de ensino, né? Modos de relação com a comunidade, né? Acabam sendo medicalizadas, quer dizer, como se fosse doença ou transtorno da criança, né? Mas isso acontece por uma série de motivos, mas uma questão que eu acho que estava invisibilizada, e por isso que eu quis fazer hoje uma fala concentrada nessa temática, né, do confinamento, é porque isso esse é um atravessamento, e esse é um causador, eu não gosto dessa palavra, mas que as pessoas não estão atentas. As crianças estão lutando, muitas crianças estão lutando com a sua agitação e com a sua falta de atenção, né, nesse esquema de ficar sentadinho, paradinho, né, com outras crianças na classe, mas sem poder conversar, né? As crianças que não estão conseguindo ficar nesse lugar paradas e prestando atenção, sem interagir, sem se movimentar, presas na cadeira, quantas delas não estão, na verdade, lutando pelo seu desenvolvimento saudável, né? E aí elas são diagnosticadas e medicadas com drogas fortes, perigosas, né? E aí tem aquela expressão assim, se distrai com qualquer borboleta que passa. Bom, aí, hoje estou muito poética. Eu bebo de arte, gente, para sobreviver. Eu fui buscar um verso do Alberto Caeiro, que eu quero ler para vocês. Chama-se Passa uma borboleta por diante de mim. Passa uma borboleta por diante de mim.
E pela primeira vez no universo, eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor. Gente, uma das coisas que eu gostei desse poema é que, assim, eu não sei, fora a beleza dele, né? Fernando Pessoa, vocês repararam a quantidade de noções de física que tem aí? Tem muitas noções de física, de ótica, de. Gente, eu trouxe esse poema porque, assim, a gente tem uma ideia de que só dá para ensinar desse jeito aí, com a lousinha aí na frente, não sei o que, todo mundo paradinho. Dá para estudar muito na natureza e com elementos da natureza. Dá para estudar matéria, né? Vamos lembrar que o conhecimento ele nasce da natureza, né? Então, não é verdade que para estudar. Eu gosto muito de contar a história de um. Meu filho teve o privilégio de estudar numa escola que eles já tinham uma série de questionamentos com relação a esse jeito de se estudar. Então, por exemplo, ele estudou corpo humano na aula de dança. A professora ensinava os ossos pintando ossos no corpo das crianças. E as crianças dançavam e viam os ossos se movimentando, e aí elas iam descobrindo para que serviam os ossos. E depois, a musculatura, elas iam vendo a função da musculatura, porque elas sabiam onde é que estava o osso, e aí elas iam entendendo a questão dos músculos opositores. Gente, dá para estudar, dá para a gente ter uma escola que não seja desse jeito. Dá para a gente estudar coração a partir do nosso coração, não precisa ser aquilo que está lá no livro, que é aquele negócio esquisito, cheio de umas câmeras, tal, né? Que parece que não tem nada a ver com o que a gente traz no peito. Né? A gente, às vezes, até dissocia. Né? Enfim, o passado, gente, não era. Tinha muita coisa já que precisava ser revista. Né? O confinamento já precisava ser revisto. E aí, o que acontece? Vem a pandemia e esse confinamento se aprofunda, se radicaliza brutalmente. E aí, o que a gente... que é uma coisa que eu acho que a gente pode... você tinha falado, Alessandra, de criatividade, né? Como é que você falou? Esforço e criatividade. A pandemia está nos obrigando a fazer um esforço de criatividade, porque ela arrebenta com os nossos esquemas, os nossos parâmetros, né? Os nossos esteios, ela arrebenta com tudo. Então, a gente é obrigada a criar. E a criar, inclusive, a partir do aguçamento da nossa capacidade de perceber, né? O que a gente está vivendo, o que está posto, quais são as características. Então, uma das percepções que a gente tem a possibilidade de ter aguçada
é a percepção dos malefícios do confinamento e da falta que faz a gente estar em ambientes naturais e ao ar livre, né? Todo mundo que está podendo está fazendo o quê? Está indo para uma praia, está indo até morar, né? Numa praia, numa chácara, né? Numa casa que tenha quintal, que tenha árvore, que tenha hortinha, né? Que tenha um bosquezinho por perto para passear. Oh, vira e mexe eu vejo gente que conseguiu fazer isso. Oh, inveja que dá eu aqui, nesse apartamento com essa boca escancarada cheia de dentes. Salve Raul Seixas. E, e vamos pensar, quando a gente se imagina assim, pensa, fecha os olhos e pensa num lugar que pode te dar paz, né? Que pode fazer você se sentir bem, né? 90% das pessoas pensam no quê? Num lugar com um lago, com um gramadão, com um monte de árvore, olhando passarinho, cachoeira, um chuá de praia, né? A gente, a gente sabe a falta que faz e o bem que faz estar ao ar livre em contato com a natureza. Bom, então vamos aproveitar essa percepção que a gente está tendo a oportunidade aguda de ter agora para projetar um sair diferente, né? Não querer só voltar ao passado do jeito que era, não. Primeiro que não tem jeito, gente. O passado não vai voltar. Nós não somos mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo, o passado não vai voltar. Então, vamos aproveitar as lições da pandemia, né? Queria dizer para vocês que escola com atividades ao ar livre em contato com a natureza não é nenhuma novidade. Eu vou pedir para ir para o slide 8, por favor. Passa 2 aí. Gente, essa foto, olha só, 1904, a primeira escola ao ar livre, que foi uma coisa inventada para se combater uma epidemia de tuberculose. Isso virou um movimento na Europa e veio bater aqui também. Em São Paulo, no Parque da Água Branca, durante muito tempo funcionou uma escola ao ar livre que depois, inclusive, foi um sucesso tão grande. Tinha filas de gente para pôr os filhos. Deu resultados maravilhosos de todos os pontos de vista, gente. Do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da saúde. As crianças doentes melhoraram. A saúde geral das crianças melhorou. Das crianças e dos professores. Então, eu não estou falando de nenhuma novidade. O louco é o seguinte, né? Quer dizer, isso faz mais de 100 anos, 115 anos. Tem estudos mostrando os bons resultados, inclusive para a saúde das crianças, e inclusive para a saúde das crianças doentes. Agora, o que são as orientações para as escolas? Para ficar fechado dentro de sala de aula, não fazer nem educação física fora, não ter nem recreio fora, ficar só dentro, fechado dentro de sala de aula. A gente assim, o risco de contágio é enorme ficar dentro do ambiente fechado. Agora, olha só, né? Lá que é um lugar gelado, ponha todo mundo para fora, né? Bom, pode passar a próxima, por favor. Próximo slide.
essa já é uma foto recente. Para dizer para vocês, gente, que dá para fazer, já tinha gente agora, não lá do século passado, mas agora, na época da pandemia, que estourou a pandemia, já tinha muitas experiências longas, já mais do que consolidadas. Dá certo. E vou contar uma coisa para vocês. Eu sou testemunha. Agora vou pedir o próximo slide. Vou mostrar como é que eu estava, já estava dando aula já fazia uns 5 anos. Quem foi meu aluno sabe, o curso de orientação aqui escolar. A minha sala verde. Claro que tinha dia que estava chovendo, né? Tinha dia que eu precisava muito usar o computador, mas meus móveis eram esteiras de palha. E as pessoas levavam canga e tudo, todo mundo adorava. E no instantinho a gente estava todo mundo amigo. Descobrimos que dá para estudar deitado, dá para estudar encostando um no outro, dá para estudar levantando e dando uma voltinha, sabe? É, é, não existe isso que a gente só consegue estudar sentadinho na carteira, sem conversar com ninguém, individualmente e olhando para o professor. Isso é completamente irreal. Não tem nenhuma pesquisa, aliás, que diga isso, tá? Agora, nada como a experiência vivida no corpo para poder deixar isso claro. E uma coisa que eu tinha muito medo era das pessoas não prestarem atenção, porque estão vendo o passarinho passar, estão vendo o cachorrinho, estão vendo a árvore, estão vendo não sei o quê. É o contrário, gente, as pessoas prestavam muito mais atenção, não ficavam no celular, e a hora que a aula acabava, era assim, nossa, já acabou! No instantinho virava piquenique, todo mundo começava a trazer coisa para compartilhar. Olha, eu nunca mais vou conseguir dar aula daquele jeito da maneira convencional. E posso dizer para vocês que é muito melhor e melhor para o professor, gente. Eu saía mais relaxada, eu saía melhor para todo mundo. Pode passar a próxima. Dá para fazer com várias pessoas também. Isso aí é uma outra professora da psicologia que viu e resolveu fazer com a classe dela. Ela tinha 60 alunos. Tá? Pode passar o próximo. O pessoal não conseguia nem se espalhar no começo, de tão acostumado que estava de ficar paradinho, né? Custaram para eles descobrir que eles podiam se espalhar para trabalhar em pequenos grupos, né? Pode passar o próximo. E aí, o que acontecia? Depois que soltou a criatividade, gente, depois que soltou essa coisa à vontade, a gente não nem conseguia voltar para o esquema quadradinho, entendeu? Isso é um dia de chuva. A gente não conseguia mais ficar assim, tudo organizadinho, entre aspas, porque é uma ordem desorganizadora, né? Bom, eu acho que eu queria citar também, para finalizar, que eu me alonguei tanto, que eu realmente não estou falando de ideias loucas e não factíveis, para vocês verem como é possível políticas públicas assim. A cidade de Jundiaí, que é perto de São Paulo, está partindo para aproveitar, né, nas escolas seus espaços verdes e abertos. Quando não tem na escola, vai para uma praça na frente, faz um entendimento com a igreja ali perto, que tem uma área. Enfim, as pessoas estão se virando. É uma política de uma cidade, né? Tinha escolas municipais, né, escolas públicas que já vinham adotando isso, escolas
particulares também, escolas na Europa, escolas nos Estados Unidos, escolas pela América Latina. Então, eu não estou falando de uma ideia louca, né? E eu estou sendo psicóloga escolar, né? Eu estou falando de alguma coisa que a gente descobriu numa intervenção, num trabalho de psicologia que apesar de ser um atendimento clínico, né, ele não se faz sem os aportes da psicologia escolar, seria impossível, né? E que gera propostas para a educação, né? E eu acho que eu me alonguei muito, me desculpem, gente, mas eu acho que é um tema muito novo, então eu fiquei preocupada em trazer muita informação, né? Desculpe se eu calei todo mundo. Vou parar por aqui na minha exposição. Obrigada. Bom, eu vou me colocar primeiramente, professora Ai, meu Beatriz. Deus, de novo não estou te ouvindo, Alessandra. Meu Deus do céu. Eu vou sair e entrar de novo, eu não sei o que acontece. Vou ter que sair e entrar de novo, porque como é que eu vou fazer se eu não escutar vocês? Desculpem, gente, eu não sei o que está acontecendo. Deve ser meu equipamento. Isso é bom da gente ver, porque assim tem, né, essa coisa do limite que essa telinha sem vergonha nos coloca, né? Porque nada como aquela deliciosa hora em que a gente pode trocar ideias tete a tete, né? Todo mundo sabe disso. Eu falava para a professora Beatriz, não só da questão da minha satisfação de estar podendo ouvi-la, eu vou trazer algumas perguntas aqui que tem a ver com os meus questionamentos e tem a ver com os questionamentos que já foram abordados por vocês. Por exemplo, né? Uma das coisas que, de certa forma, ajudam a gente a ter um pequeno orgulho em relação às condições que a psicologia tem criado, naquela ideia do esforço criativo que eu falava para vocês. Eu tive a felicidade de encontrar grupos, particularmente na cidade de Prados, em que a ideia de criar, e eu considero isso realmente revolucionário, juro por Deus, a ideia de criar grupos de Zap para conseguir acessar o maior número possível de professores, de educadores, discutindo o seu dia a dia, que está acontecendo agora. Que está acontecendo agora e que não dá para esperar. Não dá para esperar se o governo vai liberar, se o governo vai dizer que ok, nada. É um aqui agora que diz assim, o que eu faço com alunos com quem eu me comprometi e que eu não posso largar a mão. Alunos, eventualmente, que tenham até algumas dificuldades diversas, os autistas, síndrome de Down, não importa, mas que eu hoje não posso simplesmente falar assim, espera, vamos ver o que acontece lá na frente e depois a gente responde? Então, diante desse impasse, né, e das coisas que a gente conseguiu ouvir da professora Beatriz, eu trago essa ideia de que, assim, o que fazemos agora? Então, algumas pessoas, alguns contextos, professores, possibilidades, têm permitido que a gente avance, dizendo assim, olha,
a gente não vai deixar as coisas acontecerem. Mas precisamos de luzes, mas precisamos de algum tipo de orientação, né? Diante dessa ideia, eu ainda afirmo uma coisa que eu sei que a professora Beatriz vai me entender, que é uma coisa que me incomoda, e eu sei que incomoda a professora Beatriz, que é, resumidamente, aquela ideia de falar assim, olha, a palavra do médico é a lei. Eu queria que você falasse um pouco disso, Beatriz, para a gente. A palavra do médico é a lei. E o que a gente consegue fazer além disso? Como é que a gente consegue avançar acima disso, né? Porque, para começo de conversa, a gente acha que a palavra do médico não é a lei. Brasil afora, isso desvaloriza espaços como os muitos dos que a gente pode construir, em que a palavra do médico não é a lei. E eu falo isso em relação, particularmente, à fixação de que a gente precisa emparedar a criança para poder diagnosticar, se é que pode se dizer assim, e quais as consequências dessa educação emparedada. E, na sua opinião, Beatriz, como é que a gente tem se permitido vivenciar diferente disso, considerando uma briga contra o emparedar as nossas crianças? Porque eu sei que você, mais do que nunca, nos ajuda a pensar essa ideia. Então, eu vou jogar para a Beatriz essas questões e aguardo vocês, participantes, para me ajudar a conversar com a professora Beatriz todo esse monte de coisas, né? Porque reitero aqui um agradecimento gigantesco para a Beatriz estar aqui hoje com a gente, para topar trocar figurinhas, né? Acima de tudo, né? Sobre essas questões. Beatriz, te passo a palavra. Alessandra, para começar assim, eu também fico muito agradecida, porque eu acho que uma coisa que a gente tem sentido muito, eu tenho sentido muito, é falta de gente, é das descobertas que eu estou fazendo. Eu não tinha percebido que eu gostava tanto de gente, então estou achando tão gostoso estar aqui, né? Eu queria estar aí de verdade, mas não dá, mas assim, estou conversando com gente que gosta dos mesmos assuntos que eu, né? Então, estou achando uma delícia. Então, eu agradeço. Hoje para mim é um dia feliz, né? Conhecendo gente nova. Então, eu acho que você tocou numa coisa muito importante, Alessandra, porque eu acho que eu falei de coisas, né? De propostas para depois da pandemia, mas a gente não sabe quando que vai passar isso, a gente tem que fazer alguma coisa já, né? E assim, por um lado, eu sou professora, eu dou aula, né? Por outro lado, eu não sou pedagoga, né? Mas eu tenho umas ideias, eu tenho umas experiências, como até eu passei algumas fotos para vocês. Bom, com relação ao que está acontecendo agora, Alessandra, já que estamos falando de infância, né? E eu vou falar principalmente da infância das escolas públicas, porque 80% dos alunos do Brasil estudam em escolas públicas, né? E uma questão que tem vindo à tona é que a tecnologia, né, como você falou, grupos de Zap, e tal, o Facebook, né, assim, coisas que implicam em uso de internet, né?
de computadores ou desses computadores de mão, celulares, né? Mas com sinal, com créditos, tá? A gente sabe que tem. Eu estou sem o dado aqui, mas olha, eu estava conversando outro dia com um coordenador de uma escola de um bairro muito pobre de São Paulo. No ano Uhum. passado, um terço dos alunos dessa escola não tiveram acesso ao ensino remoto. Não tiveram. Um terço do aluno de uma escola, porque eles não tinham, assim, ou eles não tinham internet, ou tinha-se uma situação que na casa só tinha um celular, que a pessoa, que um adulto precisava levar para o trabalho, para sair de casa, levar para o trabalho. Aí, a hora que voltava do trabalho, tinha aquele celular para os 2, 3 filhos estudarem naquele celular, aula síncrona esquece, né? E aí tem problema de que, sabe, por mais que tenham se tomado certas medidas, né? Ó, chegou nessa escola, a coisa de 20 dias atrás só, 700 e não sei quantos tablets, para essas pessoas poderem Uhum. agora, né, era o quê? Começo de abril de 2021, poderem ter recurso de acesso. Então, como é que a gente faz para todo mundo ter acesso ao ensino? Não depende só da gente, né? Quer dizer, está uma situação, a gente está a gente está vivendo, já teve levantamentos aí, né? Em matéria de do que a gente perdeu, do que a gente regrediu, né? Uhum. Nível de Uhum. Uhum. isso aí, gente. 11 anos. Nós regredimos 11 anos. Vamos levar muito tempo para recuperar. Então, a situação é terrível, é dramática. O que um professor pode fazer? Cada situação é uma situação. Tem escolas que optaram por serem centros de assistência social, porque estava cheio de alunos e de pais passando fome. A gente tem hoje 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 19 milhões, né? Então, tem Uhum. escolas que acabaram se dedicando mais a arrecadar a cesta básica para distribuir. Uhum. Uhum. Quer dizer que é para a gente largar e não se preocupar com o ensino? Não, tem que se preocupar com o ensino. A gente fica louco, porque precisa se preocupar com tudo, com o ensino também. Não quer dizer que é Uhum. para. Mas é aquilo da sensibilidade e da criatividade. Né? A gente tem que ver a cada momento o que está sendo prioritário. Então, fica bom agora? Não fica. Não fica. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, para pegar, né, para não sair do nosso tema, né, as crianças, então, agora estão confinadas como nunca. Né? O que a gente pode fazer? O que professores eu sugeriria que professores fizessem? Primeiro, dizem, escutem seus alunos, bolem as coisas com eles, né? Eles também, eles são muito importantes para dizer o que pode ser uma aula legal, minimamente atraente para eles, ou não. Então, você sabe como é que é? É fácil. Põe lá, né, que está ligado, desliga a câmera, desliga o microfone e vai dormir. Dá uma piadinha de vez em quando para ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, criem junto com os alunos o que pode ser legal. Gente, isso uma coisa, né? Outra coisa é o seguinte, vamos pensar, essa meninada está fechada e parada demais. Procurem ver
como é que elas podem, dentro do espaço que elas têm, se movimentar. Não sei, vocês podem, por exemplo, pensar em criar uma gincana dentro de casa, né? Ou, sei lá, que tem que passar por dar três cambalhotas e pensar a sensação que você teve na coluna. Eu não sei, gente. Tem que inventar junto com os alunos, entendeu? Agora, com relação a contato com natureza, gente, natureza não é uma coisa assim que a gente precisa viajar. O ar é natureza, o vento é natureza, o céu é natureza, né? Nessa natureza mais primitiva. A água, Uhum. né? Isso tudo tem em casa. Todo mundo tem uma janela que pode espiar. Não sei, mas assim, pensem em aproveitar esses elementos, né? Sei lá, faz observação de nuvem, vê o que você enxerga nas nuvens e cria uma história, e escreve. Não sei, experimenta pegar um copinho de água e passar 20 minutos tomando aquela água. O que que você descobre numa experiência dessa? Proponham experiências, né? E depois vocês podem ir relacionando com os conteúdos que vocês querem passar, né? Mas, gente, esforço de criatividade, mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Quando eu comecei a dar aquelas aulas estranhas lá, que eu passei os slides para vocês, foi um esforço de criatividade. Mas, Foi. olha, foi tão gostoso, porque eu me divertia mais, entendeu? Uhum. Então, essas coisas a gente faz e depois a gente tem retorno. Primeiro que a gente tem retorno porque é mais legal. E a gente, como professor, a gente tem gosto de ver os alunos da gente se ligando mais, se interessando mais, eles trazendo coisas para a gente, né? Então, não é assim, um peso maior, é o contrário. Tem que tirar peso, tem que ser leve para a gente também, para o professor também, né? A gente precisa cuidar da saúde mental de todo mundo, da nossa também, né? Posso garantir para vocês, pelo menos da minha experiência, que sair do ramerrão, que é o convencional, é muito mais gostoso e é muito mais proveitoso, né? E não adianta a gente dar toda a matéria. Se não aprender, melhor que, sabe, assim, melhor que seja menos e de um jeito que as pessoas realmente aprendam, né? Enfim, tem o que fazer para já. Vamos aproveitar a natureza que a gente tem à mão, né? Aqui Uhum. próximo da gente. Né? E eu dei umas ideias, mas, sei lá, aí cada um pode inventar as suas também. Né? E vocês podem ir atrás de experiências já de outros lugares, como eu falei para vocês, tem outras escolas por aí que fizeram, né? Já experiência. Não tem a velha história lá do feijãozinho, de plantar um mortinho em casa, plantar ervinha em casa, mexer na terra, né? Tá, gente, vamos inventando coisa para já, porque realmente, Alessandra, você tem toda a razão, não dá para a gente ficar esperando o fim da pandemia, que sabe lá quando é que vai ser, sabe lá quanto tempo mais que vai levar. Com relação à medicalização, é, eu procurei chamar atenção para uma das questões que vem sendo medicalizada. Uma vez eu fiquei muito brava, e vou usar mais uma situação pessoal, porque um médico receitou para o meu filho vitamina D. Falei, gente, por que em vez de receitar vitamina D, não mandou o menino tomar sol? Ele não está vendo que o menino não toma sol? Claro que ele vai ficar com uma deficiência. Então, tem que mandar tomar sol e não comprar remédio.
Porque não sei se vocês, acho que muitos de vocês sabem, né, gente? Nós temos uma indústria farmacêutica que é um monstro. É a segunda indústria mais rica e mais poderosa do mundo, só fica atrás da indústria bélica. Então, eles vão convencer todos nós a, em vez de ir buscar os motivos de um sofrimento, né? O que na nossa experiência, nas nossas relações, no nosso modo de vida está trazendo sofrimento, a tendência é até, inclusive, influindo nas pesquisas médicas, influindo na formação dos médicos, né? Fazer checklist de sintoma, em vez de buscar os sentidos, porque sintomas são linguagens, são modos de comunicar alguma coisa que está acontecendo. Nós somos psicólogos, nós sabemos disso, né? E que a gente tem que ir na raiz. Eu sou contra remédio em qualquer caso, não. Tem hora que precisa mesmo, tem hora que não tem escapatória, tem hora que ainda bem viva que existe remédio, né? E existem os bons médicos também, eu já fiz minha seleçãozinha. Gosto muito pouco de médico, desculpe aos médicos presentes, os filhos de médico, mas assim, eu cavo muito para achar um que eu sinta confiança, porque tem que ser médico que tenha crítica da medicalização terrível que se vem sofrendo, que a sociedade vem sofrendo, inclusive muito por influência, por lobby da indústria farmacêutica. Farmacêutica. Né? Ideal viver uma vida saudável, do ponto de vista da saúde integral, que inclui a saúde psíquica. Né? Ideal, num caso de intervenção, equipe multidisciplinar. Beatriz, me permita só te interferir nesse aspecto, porque eu acho que assim está tão atrelada a nossa ideia de que a possibilidade de a gente quebrar com essas amarras de indústria farmacêutica, né, de medicalização, a possibilidade de a gente ir para um caminho que eventualmente pode quebrar com isso, que eu chamaria de tentar experimentar essas coisas que fazem parte, que podem fazer parte do dia da gente, como simplesmente você montar um conto de fada junto aos pais, você poder construir uma horta, de você poder sair para aquele lugar que é meio abandonado, que pode ser jardim, né? Então, essas situações, me parece, elas estão ali, tão largadas ali, e a gente acaba dando pouco valor, como você mencionou, e em algumas situações as pessoas passam a pensar se isso não é possível dar novo valor. Eu diria para você que nessa situação da pandemia, curiosamente, alguns grupos inclusive de educadores, têm dado para a gente algumas diretrizes nesse sentido. E aí eu vou remeter a um grupo particularmente que eu gosto muito de citar aqui. Alguns professores, psicólogas da cidade de Prados, aqui pertinho de São João del Rei, ousaram fazer algumas coisas muito inusitadas nesse sentido que você aponta. Fazer diferente dessa coisa do enclausurado, né? Eles ainda, claro, dentro das possibilidades do enclausurado que a gente está colocado, ou seja, na base dessa janelinha, na base dos WhatsApps, enfim,
mas de alguma forma quebrar essas paredes que você tanto colocou para a gente, quer dizer, permitir que a gente pense como fazer para essas paredes não ficarem tão perversas logo ali, como a gente tem receio de se apontar. Eu queria que você falasse um pouco dessa história assim dessas quebras de amarras que a gente tem para fazer em relação a esse imediato dessas quebras de amarras que eu estava falando agora. Essas quebras de amarras que têm a ver com o que nós podemos logo ali mergulhar, conseguir fazer, acontecer, e que a gente vá além dessa situação posta que tanto nos oprime, sabe? Que é uma preocupação de todos nós. Uhum. Então, Alessandra, eu diria que a gente tem que começar pela gente, porque você fazer uma coisa para o outro, porque você ouviu uma ideia legal, né, de uma coisa para fazer para outro, é uma coisa que tende a ficar muito aqui só. Eu acho que para a gente. Eu contei para vocês, né, então, dessa experiência com os meus alunos. O que aconteceu? Sem eu falar nada, só porque eles estavam tendo essa experiência de trabalhar na natureza, de ficar na natureza, né, num ambiente verde, eles começaram, sem eu falar nada, espontaneamente mudar seu modo de trabalhar, eles, para os outros. Porque não precisava falar nada, eles sentiam no corpo deles o quanto que aquilo fazia bem e o quanto aquilo fazia falta. Olha, para mim, um grande mobilizador foi uma fala que eu ouvi num evento, né, que era assim: pense como você pode pôr mais verde ou mais na natureza no seu dia a dia. Aí que eu comecei a pensar assim: puxa, eu trabalho num parque maravilhoso. Quem conhece a cidade universitária, gente? Aquilo é um parque incrível. Eu ia no fim de semana para andar de bicicleta, que eu ia no fim de semana para passear. E por que que durante a semana no trabalho eu tinha que ficar fechado nas caixinhas? Que esquizofrenia é essa? Eu falei, gente do céu, eu tenho isso e não aproveito. Está um sol gostoso lá fora e eu aqui dentro morrendo de frio. São coisas que estão tão naturalizadas, a gente está tão condicionado que a gente não se toca do óbvio. Aí, assim, na minha casa, né? Apartamento, pererê. Bom, eu saio na rua. Eu percebi que eu enxergava as árvores da minha casa, da minha rua, ou do meu quarteirão, como se fossem meio assim postes, objetos inanimados, cenário artificial. Eu não tinha reparado que aqui tem pata de vaca, aqui tem primavera, aqui tem orquídeas penduradas em árvores de rua,
que tem árvore de rua que está com erva de passarinho, que precisa cuidar, que tem ano que as azaleias dão esplendorosas e depois tem outro ano que elas não dão tão esplendorosas, né? Assim, tem um monte de coisa que está na cara da gente, a gente não aproveita. Eu sou fissurada em árvore, né? Quer dizer, eu estou falando do meu exemplo pessoal, mas para outras pessoas separam outras coisas. Mas, assim, o que tem pertinho de mim, na minha cara, às vezes dentro da minha casa, e que eu não estou reparando, né? Tem uma janela na minha casa que é a que eu mais gosto, é a da área de serviço. É lá que eu vejo o pôr do sol. Todo dia. O céu daquele espetáculo maravilhoso, generoso, que a gente respira, que a gente fica legal, pelo menos naquele momento. Eu não aproveitava. Por que eu não aproveitava? Então, assim, gente, reparem na vida cotidiana de vocês, perto de vocês, em confinamento mesmo. Será que não tem um monte de coisa que vocês não estão aproveitando? Faz um bem, faz um dorme melhor, a gente respira melhor, a gente enfrenta melhor os sofrimentos com esses momentos. Que a gente. Isso é coisa, isso é defeito, gente. Contato com a natureza. Tem um negócio que chama banho verde. No Japão é política pública de saúde. 15 minutos, eles estimulam, que inclusive o pessoal que trabalha, né, em ambiente fechado, tudo vá 15 minutos numa área verde, daí depois eles, falando de médico, né? Todos os indicadores de estresse abaixo. Batimento cardíaco, nível de adrenalina no sangue, essas coisas tudo. A gente sabe, gente, a gente só de imaginar, a gente só de olhar uma figura, né? De um lugar assim, verdinho, né? A gente já não faz assim. É uma reação imediata, porque nós somos natureza. Não é que nós estamos ou não estamos na natureza, ela não nos é exterior. Nós somos de natureza, nós somos natureza. Beatriz, eu vou te interromper Porque nos só para a gente. aparta de algo nosso que é essência, e aí nos adoece. E as crianças lembram isso para a gente a toda hora, porque as crianças se encantam, se alucinam com um passarinho, com um cachorrinho, com uma borboletinha. Quanta criança, se a criança não for muito condicionada, prefere brincar com lama e pauzinho do que com celular, né? E a gente estimula o celular, né? Pega a criança pequenininha, vê se é natural nela nisso. Eu tive a sorte, acho que não é à toa que eu sou tão sensível a esse tema, que eu fui uma criança que cresceu na roça. Eu brinquei com barro, eu tomei banho de enxurrada, eu brinquei com espiga de milho, fiz boneca com aqueles cabelos da espiga de milho, um ruivo, um preto, um loiro, um não sei o quê. Gente, vamos pegar as nossas reminiscências, nós sabemos o que é isso, vamos lembrar. Te respondi, Alessandra. Eu estou quase. Eu estou postergando super. Eu perdi a conta aqui de quando a gente. Vou entrar e sair de novo, estou de novo sem o som. Ai, que judiação. Eu vou jogar para a professora Beatriz agora, particularmente 2 perguntas para finalizar, tá? As perguntas de Luciano e Viviane, Luciano de Macedo e Viviane Fernandes,
apenas para a gente tentar finalizar aqui a conversa com a professora Beatriz. Se ela conseguir o acesso novamente, claro, né? Pronto, consegui. Estou te ouvindo. Ai, que bom. Beatriz, na verdade, a gente já extrapolou o nosso tempo e eu vou me permitir aqui colocar questões que as pessoas apontaram para você, para fechar, tá? Então, assim, já extrapolou super o nosso horário, mas eu não poderia deixar de fazer pelo menos essas duas perguntas. Uma é do Luciano, de Macedo, que pergunta o seguinte: professora Beatriz, como é que você percebe os gestores e os professores neste momento, tá? E a Viviane Fernandes pergunta o seguinte: quais as consequências para a educação, na sua opinião, diante do que a gente está vivendo agora? Ok? Então, eu passo a palavra para você para finalizar a nossa conversa com essas duas perguntas apontadas pelo Luciano e pela Viviane. Tá. Gente, queria dizer que eu não. Nós estamos num período em que as coisas estão muito dinâmicas, né? Então, a gente não tem muita coisa que a gente ainda não tem um conhecimento consolidado, né? Estudos sistemáticos. Eu tenho contato com alguns gestores e professores, não sei o quanto eles são representativos ou não. A gente ouve live, vê live, lê um artigo aqui e ali, mas a gente sabe que é tudo muito dinâmico, né? Tanto que no portal de orientação à creche escolar, a gente fez uma sessão agora recente chamada Pandemia e Educação, e que a gente tem que ficar atualizando, porque o que se escreveu, o que se estudou há um ano atrás, agora já surgiram muitos outros elementos. Uma coisa é você ficar confinado 2 meses, outra coisa é você passar mais de ano em pandemia. Então, é tudo muito dinâmico, né? Então, vou falar coisas que fazem parte dessa coisa meio incerta, meio parcial aí, que vai compondo e que um dia teremos estudos consolidados, mas está tudo muito poeira levantada, estamos no olho do furacão, e tudo mudando, mudando, né? Bom, como é que eu estou vendo os gestores e professores agora? Eu estou vendo pessoas que acho que estão em sofrimento como nós, né? Muito desesperados com essa questão de que eles têm consciência, né, de que não estão conseguindo atingir seus alunos, né, de muito também tendo que exercer esforço e criatividade para pensar como lidar com as situações inusitadas que surgem a cada momento. Eu estou vendo eles lutando para poder ter acesso aos alunos, para poder garantir sobrevivência física para os alunos. Eu estou vendo eles numa dor terrível, vendo pais morrendo, professores morrendo. Eu estou vendo gestores que eles mesmos estão perdendo pais, ou eles mesmos estão adoecendo de Covid, né? Então, assim, quantas vezes assim, eu estou em contato com um gestor ou um professor, né? E aí, de repente, um mês sem poder ter contato, porque perdeu o pai e ficou absolutamente desesperado. E ficou sem condições de trabalhar, né? Então, eu estou vendo, assim, pessoas que, por um lado, estão no mesmo barco que todos nós, né? Por outro lado, do ponto de vista específico do trabalho deles, ainda por cima também tendo que se haver com esse dilema, né, que nós estamos posto aí de volta não volta, né? A Secretaria de Educação manda voltar e pune quem não voltar. Os professores fazem greve e dizem nós não vamos voltar porque é uma loucura voltar, sendo que a gente não tem
não tem álcool gel, não tem água direito, e as janelas são desse tamaninho na classe. A gente não tem janelão para abrir, né? E um monte de professor afastado. Eu estou vendo, eu estou vendo professores e gestores com muita dificuldade, mas assim, eu tenho visto histórias lindas, gente, lindas de assim de heroísmo mesmo, assim, sabe, de muita dedicação, de professor que vai, se arrisca, vai atrás de aluno, faz busca ativa de aluno, está vendo que está sumido, não tem notícia, não consegue notícia, pega e vai na casa, né? Professor que sai fazendo campanha de arrecadação, porque está vendo que tem família numa situação, né, que precisa precisa de comida para poder sobreviver, né? E dentro disso tudo, assim, ao mesmo tempo fazendo aula síncrona, aula dissíncrona, assíncrona, e tendo que inventar, né, muita coisa. Vejo professores também cometendo erros, né? Como todos nós estamos cometendo erros. Eu vejo muitos professores que me preocupam, que estão simplesmente tentando transpor o jeito que davam aula antes da pandemia para o ambiente virtual. Não rola, gente. Não rola. Aquelas aulas, muitas vezes as aulas já nem eram boas antes, né? Porque, embora eu esteja fazendo um monte de exposição aqui, talvez eu esteja sendo até contraditória, né? Mas eu não acredito em ensino na base de aula expositiva, aula expositiva, aula expositiva, trabalho individual. Se isso já era difícil e alguma coisa ser transformada antes, você pegar isso e simplesmente transpor para o ambiente virtual, não dá, já não dava certo antes, agora dá certo menos ainda, né? E muitos professores também sem entender direito que assim que os alunos não estão conseguindo muitas vezes não estão conseguindo se interessar, não estão conseguindo se adaptar ao ensino remoto, né? Muitos alunos, vocês sabem que não estão conseguindo se adaptar ao ensino remoto, né? E às vezes não estão porque estão sofrendo, porque não se adaptou mesmo, né? É outro meio de contato, e às vezes porque estão sofrendo violência doméstica. Às vezes estão vendo os pais que administravam, né, o casamento, porque num casamento sempre tem coisas que administra-se, mas de repente quando fica confinado, numa situação de imensa tensão, um monte de gente perdendo emprego, né, fechando negócio, né, sem horizonte, sem, né, muito desesperado com o dia seguinte, estão brigando e estão se separando. Então, estou vendo pessoas que são como todos e que estão num momento dramático, né, de exercício da sua profissão. Estou aqui tentando trazer umas ideias, né, porque o que a gente não pode, dentro desse momento, é deixar de conversar, trocar ideia, tentar criar, e assim, coletivamente, né? Quer dizer, eu estou aqui num exercício mais individual, mas eu sei que tem um monte de gente escutando, né? Estou aqui trocando com a Alessandra, né? O Luciano e Viviane, né? Um tequinho, mas assim, nós estamos vivendo conversar em coletivo é fundamental, até para a gente separar o que é da gente, o que não é da gente, o que é social, né? Isso foi uma lição que eu aprendi em Suzano, quando teve aquela tragédia do tiroteio na escola. Eu fiz parte de uma equipe do Instituto de Psicologia que foi prestar o socorro possível lá, né? Isso eu vi claramente. Era um drama coletivo que as pessoas estavam vivendo. Então, os trabalhos em grupo eram muito mais efetivos para
para dar lugar e para dar acolhimento e para dar uma compreensão para as pessoas do que elas estavam vivendo, do que os espaços individuais, né? Então, assim, vamos conversar muito, vamos procurar muitos amigos, vamos, dentro do possível no trabalho da gente, fazer coisas em que possa ter muita troca, onde muita gente possa falar, né? Bom, com relação a gestores e professores, com relação ao que você me falou, ao que você me perguntou, Viviane. Bia, eu só vou te interromper agora para você poder explicar para o público que eventualmente pode estar ouvindo a gente, daquele episódio, porque eu acho que nem todo mundo acompanhou Ah, a tá bom, história, tá bom. tá? Só para o pessoal acompanhar a gente. Sabe aquelas coisas que aconteceu muito nos Estados Unidos? De entrar ex-aluno e fazer um tiroteio na sua ex-escola, onde sofreu Isso. bullying? Pois nós não estamos fora disso, né? Não tem o grau, a frequência que isso acontece nos Estados Unidos, mas acontece aqui também, né? Já tinha acontecido uma vez no Rio de Janeiro, numa escola no Rio de Janeiro, e em Suzano, que é uma cidade próxima a São Paulo, a capital, né? Aconteceu também, né? Entraram 3 ex-alunos de uma escola onde um deles parece que era assim, tinha uma história, né? Ele tinha muitas histórias de sofrimentos e tudo, mas ele escolheu a escola para ir fazer uma matança, né? E aquele desfecho clássico, né? Entraram os 3, fizeram uma matança lá dentro e depois os 3 estão mortos também, né? E aí a cidade entrou em choque total, né? Não só a cidade, como todo mundo que em volta também, né? As escolas, em geral, que souberam e que estavam mais próximas, também entraram em parafuso, porque aconteceu lá, podia acontecer em qualquer lugar, né? E é mesmo. Então, a repercussão foi gigantesca, né? Não só em Suzano, mas lógico que foi lá foi muito, muito, muito pesada, né? Foi uma coisa que eu nunca tinha visto nada parecido. E foi um grande aprendizado do que é um sofrimento de ordem coletiva e que precisa ser cuidado como tal. E nós estamos vivendo emergências e Perfeito. desastres. É um campo da psicologia das emergências e desastres. Só que se lá for uma explosão, né, tipo Boate Kiss, tipo, como é que chama? Me fugiu essas Colômbia, enfim, barragens né? explodidas, Uhum. né? A pandemia está sendo mais esquema de tsunami, né? Aquela onda que nem é tão alta assim, mas que ela vai, 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 e ela é longa, e ela vai arrastando, e ela demora, e vai moendo tudo, né? Nós estamos, e ela ainda está, e ela continua se arrastando. Né? Então, Suzano, põe aí uma busca, né, que vocês encontram. E com relação à consequência... Eu coloquei aqui, Beatriz. É, foi em 13 de março de 2019, numa escola estadual, lá do município de Suzano, no estado de São Paulo, uma dupla de atiradores, o Guilherme e o Luiz, que eram ex-alunos daquela escola, mataram 5 estudantes e 2 funcionários, entrando atirando, né? A lá Colômbia, a lá aquelas histórias que a gente acompanha por outros noticiários, né, Beatriz? Eu só coloquei esse dado porque eu achei importante
o vínculo que você estabeleceu mediante o fato de que a gente está vivendo esse outro tsunami, como você mencionou. Isso. Então, aí, eu acho que, obrigada, Alessandra, você deu uma localizada, né? Porque realmente precisa, claro que a repercussão ali pertinho foi muito maior do que em outros lugares do Brasil, né? Bom, com relação daí ao que a Viviane perguntou, né, das consequências para a educação, eu não sei, Viviane, em que momento você perguntou, eu não sei se ao longo do que eu fui falando depois já foi ficando respondido, né? Porque eu acho que eu toquei em algumas questões aí, né? Assim, as consequências para a educação. Nós estamos com um atraso educacional, nós estamos com um retrocesso, né, educacional absurdo, né, de perda de oportunidades de aprendizagem imenso. O que era o abismo social que nós já tínhamos no Brasil virou se aprofundou, que eu acho que não tem nem nome, é uma coisa que a gente não consegue enxergar o fundo, para que, assim, isso tudo não passou, né? A gente ainda tem muito que andar. Isso ainda vai longe, né? Nós temos esse empobrecimento absurdo da população, o, é, a quantidade de gente que tinha atingido um nível de classe média e que agora está de volta na miséria, e abaixo da linha da miséria mesmo, né? Então, assim, gente, as consequências são imensas, as consequências são devastadoras, né? O que faz com que seja especialmente importante se a gente pode construir, se a gente tem alguma coisa para construir nesse cenário de devastação, e de devastação em curso, né? Vamos fazer isso, né? Vamos, assim, eu considero que esse nosso encontro, né, está indo nessa direção. Então, vamos ver que lições a gente está aprendendo, o que a gente pode tirar de consequências para a educação, o que a gente pode criar em termos de educação para já e para o futuro. Que delícia. Então, Beatriz, eu termino a nossa conversa sugerindo a todo mundo que participou com a gente dessa conversa que vá lá do Orientação à Queixa Escolar pelo seguinte, ele nos provoca a isso que acho que a Beatriz fala muito, dessa ideia de que a gente pode, a partir de algumas coisas acontecendo, criar alternativas. Evidentemente que teremos que ser criativos, evidentemente que a gente não tem resposta agora para nada que se concretize muito solidamente agora. O fato é que, juntando todas essas possibilidades, aí sim, e por isso que eu enxergo no trabalho do portal que a Beatriz coordena, né, e que é um portal interessante de vocês conhecerem, esse Orientação à Queixa Escolar, permite para a gente essa ideia de enxergar para além, né? Aquilo que eu falava para vocês. Como é que eu posso, nos ombros dos gigantes, enxergar, né? Então, eu acho que essa é a marca que a nossa conversa propõe. Não há respostas prontas, como a professora Beatriz traça para a gente, e é verdade, mas há os possíveis, mediante o esforço criativo que a gente se coloca, né?
Eu passo a palavra agora, para finalizar, mais uma vez, eu peço para que a Ana possa se despedir da professora Beatriz. Esse enorme prazer de ter conversado com você, Bia, mais uma vez, para a gente poder finalizar esse encontro. Ana, contigo. Bom, Bia, muito obrigada pela presença. Alessandra, seu áudio está dando um pouquinho de eco. Que pena. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, por fazer a gente repensar tantas coisas, de tantas formas, né? Inclusive a nossa atuação enquanto psicólogos, professores universitários, pedagogos, professores do ensino básico. Um agradecimento também a todos que estiveram aqui com a gente hoje, também na semana passada no nosso encontro com a Adriana. Acho que a gente fecha hoje nosso evento com chave de ouro. Eu tenho certeza que foram encontros muito enriquecedores e que a gente espera que possam acontecer mais vezes, né? Só para lembrar vocês que quem tiver interesse em certificação de participação no evento, o link para o formulário está nos comentários do chat. É só preencher nome e e-mail que o centro acadêmico vai estar enviando através do certificação para vocês. No mais é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha sido de grande contribuição para todo mundo. Ana Gabriela, muito obrigada, viu? E eu tenho muito carinho por estudantes assim como você, que, que nessa situação tão difícil se põe em campo aí, né, para criar, para fazer, para movimentar, né, e de uma maneira organizada, porque é isso que a gente precisa de ações individuais, mas locais, mas a gente precisa dos coletivos, né? E acho que os centros acadêmicos, eu mesma fui membro do centro acadêmico da minha faculdade durante uns três dos 5 anos que eu passei, foi uma experiência marcante, acho que a gente pôde criar muita coisa, né? Então, quando eu vejo, né, um centro acadêmico promovendo um ciclo de lives, né? E assim, estudantes se movimentando, criando nesse esforço doador, né? Que é proporcionar momentos de reflexão, de informação, de formação, né? De criação para si e para todo mundo, né? Então, parabéns, muito carinho. Sem dúvida, Bia, eu estou contigo. É muito bacana da gente poder contar com o Centro Acadêmico de Psicologia, institucionalmente, eu digo, né? Assim, a coisa do esforço do alunado organizado diante de ideias que eles acham importantes. Aproveito aqui para agradecer ao pessoal que cuidou da gente aqui para a interpretação de Libras. Mais uma vez, muito agradecida para vocês estarem com a gente aqui, valeu? Enfim.